Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença entre uma Cash ISA e uma Stocks and Share ISA. Eu recebo muito essa pergunta e as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao rendimento de cada uma dessas contas, principalmente agora que a Cash ISA, que é uma desses tipos de conta, está oferecendo rendimento aí de 4 até de 5% em algumas corretoras. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a como que isso funciona. Para explicar, a grande diferença entre as duas contas é que a Cash ISA é como se fosse uma poupança, uma savings account, onde você deixa o seu dinheiro depositado e você recebe uma recompensa por isso. E a Stocks and Share ISA é uma conta onde você tem a opção de investir em fundos, em ações, e você não tem nenhuma garantia de retorno. Você tem uma expectativa de retorno maior de acordo com a estratégia de investimento que você coloca lá, dependendo dos ativos que você investe, das empresas que você investe, das ações que você escolhe, dos ETFs que você escolhe. Cada escolha que você vai ter lá, você vai precisar de uma estratégia, vai ter uma expectativa de retorno que você ainda não sabe. Já na Cash ISA, você deixa o seu dinheiro depositado, por exemplo, 10 mil libras, e você recebe uma recompensa que você já sabe por isso. Você nunca vai ter menos do que 10 mil libras. Você sempre vai poder resgatar as suas 10 mil libras, mais o rendimento que teve. Nunca vai ser um rendimento negativo. Atualmente, você encontra aí rendimentos na casa de 4, 5% ao ano. Isso significa que você tendo lá, por exemplo, 10 mil libras, você vai receber cerca de 500 libras por ano de rendimento se você estiver recebendo 5% ao ano. Você sempre sabe o rendimento. Funciona como uma poupança, certo? Como se fosse um investimento de renda fixa. Então você tem mais certeza, mais segurança, e atualmente você até tem um rendimento bom, não tá ruim esse rendimento de 4, 5%. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que nem sempre o rendimento é tão alto como tá hoje. A grande diferença dessas duas contas é isso. Em uma conta você encontra um rendimento fixo, é como se você estivesse deixando o seu dinheiro na poupança, na outra você vai precisar investir, você vai precisar escolher uma estratégia de investimento. Eu vou mostrar aqui para vocês que atualmente esse rendimento você vai encontrar aí na Trade22, na Tembo, em outras corretoras, rendimentos ali próximos de 5%. Dependendo ali tem um rendimento fixo de 4%, 4 alguma coisa, mais um bônus, inclusive, que a plataforma te dá aí por um período de tempo que pode chegar até 5%. A Trade22, se não me engano, chega a 4,70 alguma coisa. Eu preciso conferir lá depois. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico que mostra como foi os rendimentos nos últimos 10 anos, desde 2014, tá certo, pessoal? Se você tivesse deixado 10 mil libras depositado em uma Cash ISA, você teria tido um rendimento médio anual nesses últimos 10 anos de cerca de 1,59%. Isso teria feito com que as suas 10 mil libras tivesse se transformado ali em cerca de quase 12 mil libras. A gente pode ver aqui, ó, que em nenhum momento você teve menos do que 10 mil libras, porque é um rendimento fixo, você recebe uma recompensa, o seu dinheiro tá lá, você pode resgatar a qualquer momento, e ele nunca é negativo, sempre vai estar as suas 10 mil libras lá, o principal, ele nunca vai sair de lá, só que ele vai sendo adicionado os rendimentos. E aí a gente pode ver, tá vendo que tem uma subida maior aqui nesse gráfico, depois ali de 2022? Vamos dar uma olhada aqui embaixo, porque que isso aconteceu. Tá vendo, ó, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, até 2020, essa recompensa da Cash ISA, que tem tudo a ver com a taxa de juros básica aqui da Inglaterra, ela era bem baixa. Nos últimos 3 anos, 2022, 2023, 2024, ela começou a subir. Ali chegando em 2024, no ano passado, em um pico. Tava super alta essa taxa. Esse rendimento estava maior porque a taxa de juros do Banco da Inglaterra estava maior. Porém, na média dos últimos 10 anos, se a gente considerar que teve sim esses 2, 3 anos com rendimento maior, mas a outra, a grande maioria dos anos, são um rendimento bem menor, a gente tem uma taxa média anual de só de 2%, menos de 2%, 1,59%. E nesse momento, essa taxa está começando a cair. Aqui ela estava subindo, mas ela já voltou, ela já começou a cair, e o rendimento, inclusive, tem caído das Cash ISAs. Vocês aí já viram um vídeo meu que eu mostro que tem mensagens das corretoras falando que esse rendimento está caindo porque o Banco da Inglaterra está diminuindo a taxa básica de juros, então diminui o rendimento da Cash ISA. Esse daqui foi o resultado, então, dos últimos 10 anos. A Cash ISA, ela é excelente. Esse tipo de investimento, né, de renda fixa, onde você deixa o seu dinheiro depositado e você recebe o rendimento, é muito bom para planos de curto prazo. É muito bom para sua reserva de emergência, porque você deixa o seu dinheiro depositado, você não precisa se preocupar, porque ele não vai ter uma variação negativa no curto prazo e você ainda recebe um rendimento por isso. O grande ponto aqui não é somente o rendimento. Claro, nesses últimos 2 anos o rendimento tá legal, você tá recebendo uma recompensa boa, mas o grande ponto é a segurança de você poder resgatar e saber que você nunca vai ter um rendimento negativo. Se você tinha 10 mil libras, você sempre vai ter 10 mil libras e em alguns casos você ainda vai ter um rendimento bom por isso. Porém, isso é muito importante, muito bom para planos de curto prazo, para planos de médio prazo, onde você tem uma necessidade
flexibilidade que você não pode deixar de contar com aquele dinheiro. Reserva de emergência, por exemplo. Você não pode investir, por exemplo, 10 mil libras e de repente você vai olhar lá e tem 5 mil libras só e você precisava do dinheiro. Esse tipo de investimento, esse tipo de savings account, esse tipo de poupança é ideal, curto prazo, reserva de emergência. Mesmo que o rendimento não seja tão bom assim. Nos últimos anos, como eu falei, o rendimento estava bom, mas não é o grande ponto dessa conta. A grande vantagem é ter essa segurança, essa flexibilidade. Como a gente pode ver, esse foi o rendimento médio dos últimos 10 anos. E por que que isso foi assim? Aí a gente pode olhar na taxa básica de juros do Banco da Inglaterra. A gente tem uma taxa básica aqui mostrando desde ali de 2002. Olha como praticamente ali a partir de 2009, essa taxa básica ficou menor do que de 1% por quase uma década. Olha como foi baixo. Então, durante toda uma década, a taxa básica de juros da Inglaterra foi menos de que 1%. Então, o rendimento das cash ISAs, das savings accounts, era também muito baixo. E a gente teve, antes disso ali, uma taxa que no máximo, chegou a bater 5,75 ali em 2007 e voltou agora a bater 5,25 por conta do que aconteceu na economia nos últimos anos, da alta inflação e tal. Quando tem uma inflação muito alta, essa aqui é uma estratégia que o governo usa para dar uma controlada nos preços. Eu não vou entrar fundo nesse assunto nesse vídeo, eu já fiz vídeos explicando por que existe essa movimentação na taxa de juros, porém eu não vou repetir nesse vídeo para não ficar muito longo. O que a gente precisa entender é, quando essa taxa está baixa, a recompensa da cash ISA é mais baixa também. E aqui a gente pode ver, que chegou sim a estar muito alta nos últimos anos, por isso que o rendimento subiu, porém ela já está começando a descer, tá vendo? E aí é por isso que você está recebendo essas mensagens aí nas corretoras falando que os rendimentos das cash ISAs, das savings accounts, tá começando a descer também. Essa conta ela é ideal para reserva de emergência, para planos de curto prazo. Porém, ela não é tão boa assim para o longo prazo, porque quando você tem um rendimento médio de cerca de 2%, menor do que de 2%, você tem o risco de, no longo prazo, esse rendimento não ser maior ou ser igual, por exemplo, à inflação. Então, você está recebendo sim uma recompensa por esse dinheiro, só que ele também está se desvalorizando por conta da inflação. A inflação também é de cerca de 2 a 3% ao ano. Então, é uma coisa muito próxima. Você tem o risco de esse dinheiro, sim, receber rendimentos, você receber uma recompensa por isso, porém não ser o suficiente para compensar a inflação, que é a desvalorização do próprio dinheiro. Então, você não recebeu rendimento suficiente para manter o seu poder de compra. Ou até você recebeu, sim, rendimentos suficientes para manter o seu poder de compra, mas você não enriqueceu. Esse dinheiro não trabalhou para você para construir patrimônio. Esse é o grande risco de quando você deixa os seus investimentos de longo prazo, ou seja, um dinheiro que você não vai precisar contar nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, investido em renda fixa assim, dessa maneira, de curto prazo, porque você tem um rendimento muito pequeno que talvez não seja suficiente para bater a inflação. A alternativa para isso é usar uma Stocks and Share ISA, que é quando você tem a oportunidade de pegar esse dinheiro que você não vai usar em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, é um dinheiro que você está investindo para o seu futuro e ter a possibilidade de investir. Aqui, você não deixa o seu dinheiro depositado, você vai fazer um investimento, você vai comprar uma ação, você vai comprar um fundo, você troca esse dinheiro por um produto que tem um preço com a expectativa de que esse produto vai valer mais no futuro. Você não tem garantia nenhuma que esse produto vai valer mais no futuro. Você está fazendo uma compra, você está pagando um preço por esse produto, você não tem mais dinheiro. E aí você tem agora um produto. Se esse produto se valorizar, se você tiver uma estratégia razoável, se você tiver uma estratégia boa, ele tem sim uma tendência de se valorizar mais do que uma cash ISA no futuro. Quando você compra esse produto, ele vai se valorizar, você chega lá na frente, você vende e você manteve o seu poder de compra porque você vai receber mais dinheiro por esse produto do que você pagou inicialmente e além de ter mantido o seu poder de compra, você ainda vai ter enriquecido, você vai ter construído patrimônio. São duas coisas que você está fazendo, mas você precisa de uma estratégia para investir. No que você vai investir? Eu vou mostrar aqui para vocês. Você não pode chegar e comprar qualquer coisa. E quando você entra, por exemplo, em uma corretora, você vai ter milhares de opções. Você vai poder investir o seu dinheiro, por exemplo, em ações da Nvidia, da Apple, da Tesla. Você pode investir em ações da Microsoft. Todos esses são produtos que você vai pegar o seu dinheiro e você vai comprar. Hoje, por exemplo, uma ação da Apple está custando $229. Então você vai comprar uma ação por $229. Se essa ação passar a valer $400 no futuro, você ganhou dinheiro, porque você pagou 229 e ela passou a valer agora $400. Mas como a gente pode ver, esse preço ele varia bastante. Em algum momento ela pode estar valendo 210, ela pode chegar a valer 254. Então esse preço ele varia, ele não é constante. Você tem sim uma expectativa de que no longo prazo essa ação vai valer mais. Porém você nunca tem certeza. O que você pode fazer e o que muita gente faz é sentar e analisar a Apple, analisar o futuro dessa empresa, ver como é que está o balanço patrimonial dela. Como ela é uma empresa pública, ela tem a obrigatoriedade de mostrar como que está a saúde financeira dela, as vendas, as expectativas e etc. Todo ano ela precisa revelar esses números, ela faz relatórios para revelar esses números. Isso e todas as empresas que são públicas. Então tem muitas pessoas que chega, senta e analisa e fala assim, poxa, a Apple hoje está sendo negociada por $195, porém eu acredito que ela vai valer muito mais no futuro. Eu
estudei e tal, eu fiz uma análise, então eu vou comprar ações da Apple. Ou se não, eu vou comprar ações da Microsoft, porque hoje ela tá valendo 450, mas eu fiz um estudo de que no futuro ela vai valer 600, 800. Só que isso não é uma coisa fácil de se fazer. Até porque, por mais que a sua análise possa estar correta, tem muitas coisas que estão fora do seu controle que pode alterar o preço dessa empresa. Não é somente a análise que você fez, não é somente as coisas que você está vendo, mas tem muitas coisas que você não está vendo. O que você precisa é de diversificação. E aí o que muita gente faz é pegar, por exemplo, uma empresa de tecnologia como a Microsoft, mas também pegar uma empresa, por exemplo, como a Coca-Cola, que é de outro ramo da economia. Se não está tudo bem com a economia, por exemplo, na parte de tecnologia, você pode, por exemplo, investir na ação da Coca-Cola, que não tem nada a ver com tecnologia, ou você pode, por exemplo, investir em uma empresa da área de saúde, como a Pfizer. Você pode escolher investir, e você deveria fazer isso, investir em vários setores da economia, não somente em um setor, não somente em uma empresa, porque por mais que a sua análise esteja certa, você pode encontrar coisas que estavam fora do seu controle, e aí você precisa dessa diversificação de empresas, por exemplo, do mesmo setor. Se você gosta do setor de tecnologia, você pode investir em 2 empresas do setor, em 3 empresas do setor de tecnologia. Empresas bancárias, por exemplo, aqui no Reino Unido a gente tem o Lloyds. Se você gosta de investir no setor bancário, você pode investir no Lloyds. Se você gosta, por exemplo, do setor de energia, você pode investir na Shell, que é uma empresa aí de energia, de combustíveis. Você vai investir em vários setores. Você vai investir em várias áreas da economia, em várias empresas. Então você vai precisar de bastante tempo para fazer essa análise e escolher essas ações e fazer os seus investimentos. Isso é dentro de uma Stocks and Shares ISA. Aqui você não tem garantia nenhuma de retorno. O seu retorno tem tudo a ver com a sua capacidade de fazer boas escolhas, a capacidade de analisar essas empresas e entender qual que vai ser aí a expectativa de preço delas no futuro. Se você não tem essa capacidade, e eu vou falar para vocês, eu não tenho, e eu também não tenho vontade de aprender, você também pode seguir pessoas que dão essas dicas do dia, dicas da semana, que são pessoas que estudam, que fazem esses estudos para vocês e te dão essas dicas, e te dão aí na tua mão, ó, investe nisso, investe naquilo, fiz um estudo e tal, etc. São profissionais que dedicam a vida para isso. Você também tem a opção de investir em fundos que esses profissionais fazem o gerenciamento. Então eles fazem uma seleção de ações, eles fazem os estudos deles e eles escolhem uma seleção, criam um fundo e eles vão te cobrar uma taxa, claro, por isso. E aí você pode investir nesses fundos. O que você talvez não saiba é que a taxa de sucesso desses fundos e a taxa de sucesso desses profissionais é menos do que 10%, porque tem uma outra opção de investimento, uma outra estratégia de investimento, que é o que eu sempre falo para vocês, que é a estratégia que eu invisto, que é a estratégia que eu vou mostrar aqui agora, que é a estratégia através dos ETFs, que é a estratégia dos investimentos passivos. Que ao invés de você escolher, por exemplo, uma única ação, ao invés de você escolher ativamente empresas de diversos setores, você pega uma lista, que é um ETF, que pode ter dezenas, centenas ou até milhares de empresas dentro. Essa lista, ela pode ser de setor, pode ser regional ou pode até ser global. Por exemplo, existe uma lista que se chama FTSE 100, que é as 100 maiores empresas do Reino Unido. Então você vai estar investido ao mesmo tempo nas 100 maiores empresas, nas empresas mais valiosas do Reino Unido. Existe outra lista, que é a lista do S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nessas listas, você não tem a necessidade de ficar escolhendo empresas de maneira individual. Você não precisa estudar essas empresas. Você compra todas as empresas de uma vez. E ali dentro daquelas empresas, você já tem essa diversificação, que é essa vantagem de você investir em vários setores, de você investir em várias empresas, e você não está focado em uma empresa só. Porque quando você foca em uma empresa só, você tem que torcer para estar tudo certo com aquela empresa. Quando você diversifica, você está escolhendo uma gama maior de empresas que está tudo bem se algumas dessas empresas, ou até mesmo a maioria, não for muito bem, porque você pode ter dentro dessa cesta 1, 2, 10 empresas que vão se sair muito bem no futuro e você vai estar investido nelas. Você não teria de outra maneira. Essa é a grande beleza da diversificação. Você não se preocupa com alguns investimentos que não estão indo bem, porque você tem uma cesta. Você não tem todos os seus ovos no mesmo lugar. Então você tem mais segurança, tanto de não acontecer nada de ruim com você, mas também como você deixar de pegar um retorno muito bom do mercado, porque você não investiu naquela empresa que você nem sabia, mas estava dentro daquela cesta e levou essa cesta para cima, levou esse investimento para cima. Quando você investe através de ETFs, essa é a grande vantagem. A grande vantagem é que você não tem essa necessidade de fazer essa escolha ativa e você ainda tem a possibilidade de investir de uma maneira muito estratégica, com bastante diversificação. E como eu falei, existe sim as pessoas, os profissionais, e você pode tentar fazer isso também, que tentam pegar essas listas, né, e falar assim, não, eu não quero todas as empresas, eu quero selecionar só as que eu acredito que vão sair melhor. Como eu falei, de cada 10 profissionais que fazem isso, 9 não conseguem vencer o resultado dessa lista, desse ETF. Então, por exemplo, se um ETF teve um crescimento
crescimento de 10% ao ano, de cada 10 profissionais que fazem isso, 9 não teve um retorno maior do que de 10% ao ano, mesmo se dedicando, mesmo ali entregando tudo que eles tinham para poder fazer uma seleção de empresas, para poder tentar identificar quais que seriam as melhores. Uma pessoa que simplesmente investiu em um ETF tem muito mais chance de sucesso. Essas são pesquisas que são feitas todos os anos. O investimento passivo, que é esse investimento quando você escolhe uma cesta diversificada de ações através de um índice, como por exemplo o FTSE 100, as 100 maiores do Reino Unido ou as 500 maiores dos Estados Unidos, a chance de um profissional conseguir vencer esse índice é muito pequena. Todos os anos existem empresas que fazem essas pesquisas para comparar os resultados. Cada vez mais esse resultado tem sido difícil de bater. O investimento passivo através de ETF tem se mostrado o investimento mais sensato por conta da diversificação e também por conta dos resultados. Porém, existem listas dos mais diversos setores, regiões e etc. Existem listas que você pode investir só nas empresas do Brasil, só nas empresas do Reino Unido, só nas empresas dos Estados Unidos, só nas empresas de tecnologia. Existem dezenas, centenas de ETFs. E aí, o que você precisa entender é que volta a começar a ser uma escolha ativa quando você quer escolher só uma região ou quando você quer escolher só um setor. Você também está botando mais fé, acreditando mais em uma região ou em um setor. Você não está escolhendo uma única empresa, mas você está escolhendo uma região, um setor dessa economia. Você pode, por exemplo, investir só nas 100 maiores do Reino Unido. Apesar de ter várias empresas dentro, são empresas de um único país. Você pode investir, por exemplo, em um ETF de tecnologia. Por mais que tenha centenas de empresas de tecnologia, é somente um setor da economia. A preferência que eu dou e a maneira que eu invisto é através do investimento passivo global, onde você não escolhe uma única região e não escolhe um único setor. Você escolhe empresas de todos os países do mundo, de todos os setores da economia, porque você não tem a capacidade de entender qual que vai ser o melhor setor ou qual que vai ser a melhor região. E por isso você pega um ETF que é amplo, que traz para você o retorno do crescimento geral da economia. A dificuldade das pessoas de acertar a região, de acertar o setor, de acertar a empresa é muito grande. É muito difícil você conseguir identificar com antecedência e sozinho qual que vai ser o melhor investimento do futuro. E o ETF global, ele te dá essa vantagem. Você não precisa acertar na mosca. Você compra um ETF, que nesse caso, por exemplo, como um ETF global, são mais de 3 mil empresas de quase 50 países, de todos os setores da economia, e você tem a possibilidade de colher os frutos dos melhores investimentos que vão estar lá dentro. E sem precisar se preocupar com milhares, talvez até, de empresas que não vão se sair tão bem, porque a média é positiva. Algumas poucas empresas vai trazer um resultado tão bom que vai trazer essa média para cima. A expectativa de retorno, quando você investe dentro de uma Stocks and Share ISA, ela é maior do que quando você tem, por exemplo, uma Cash ISA. A Cash ISA não tem tanto a ver com rendimento, tem mais a ver com segurança. E a Stocks and Share ISA é onde você tem a possibilidade de, através de uma estratégia, você conseguir ter um retorno maior do que você teria na Cash ISA. Só que aí é muito difícil, por exemplo, como eu falei para vocês, escolher essa estratégia. A estratégia que eu uso, que eu tenho, que é uma das estratégias mais usadas hoje, inclusive pelas pessoas que estão em dia com os estudos de investimento, pessoas aí que gerenciam, às vezes, até fundos de países. Existem países, governos que investem dessa maneira passiva. A sua Work Pension provavelmente é investida de uma maneira passiva. As grandes empresas de investimento hoje usam essa estratégia passiva e global para investir, porque eles já entenderam que é muito difícil de ser batido. Se você então quer escolher uma estratégia para começar a investir nas suas Stocks and Share ISA, existe uma estratégia muito fácil que é muito boa, que é a estratégia global. Só que, como eu falei para vocês, não quer dizer que você tem uma garantia de retorno, muito menos no curto prazo. A gente pode ver que nos últimos 20 anos, começando aqui, por exemplo, em 2004, teve uma taxa de crescimento média anual de cerca de 10%, muito maior do que os 2% lá da Cash ISA, muito maior. 10 mil libras investidas em 20 anos nesse ETF se tornaram hoje cerca de 71 mil libras. Porém, apesar de ter tido uma taxa média de crescimento de 10% ao ano, isso não significa que todos os anos tiveram crescimento de 10%. Como a gente pode ver, inclusive teve anos que tiveram retornos negativos. Portanto, você comprou ali um ETF, você fez um investimento na sua Stocks and Share ISA e aquele ano teve um rendimento negativo de menos 20%. Se você tivesse 10 mil libras, por exemplo, você teria no final de um ano 8 mil libras. Não é como uma Cash ISA onde você tem a proteção de nunca ter menos dinheiro. Aqui você pode passar por períodos onde os seus investimentos podem ter resultados negativos em um curto período de tempo. Porque quando você amplia, você vê que a média é positiva, porque a grande maioria dos anos o resultado é positivo. Mas o investimento ele não é feito para ser em curto prazo. Por exemplo, se você tem planos de um ano, você pode sim
ter investido e ter passado por um ano muito ruim, como 2008, ou como 2011, ou como 2018, ou como 2022. Você não tem a garantia de que em um curto prazo você vai conseguir acertar o rumo da economia e que as coisas vão sair muito bem, por exemplo, nos próximos meses. Quando você investe em ações através, por exemplo, de um ETF global em uma Stocks and Shares ISA, você tem que entender que é para o longo prazo, porque se você encontrar alguns anos ruins pela frente, você tem a expectativa de que os anos bons vão compensar isso em 5, em 10 anos, e a média vai ser positiva. A grande jogada aqui é dinheiro que você não vai precisar nos próximos 5, 10 anos, para o longo prazo, porque aí você tem a possibilidade de se recuperar caso aconteça um movimento ruim na economia no curto prazo. A diferença entre as duas contas basicamente é Cash ISA, reserva de emergência, curto prazo, onde você não tem tanta necessidade de um rendimento, você precisa mais de segurança. Passou disso, Stocks and Share ISA, uma estratégia que você vai precisar investir e receber um retorno por longo prazo, tanto para bater a inflação, tanto também para enriquecer, para construir patrimônio, para ter mais dinheiro. Aqui você vai ter um retorno maior, aqui você vai ter o seu dinheiro trabalhando para você ser capaz de construir patrimônio para ter uma renda passiva no futuro. Só que aqui na Stocks and Share ISA, como eu falei, você precisa escolher uma estratégia de investimento. E você pode escolher a estratégia que você quiser. Se você já tem, inclusive, a sua estratégia, está dando certo para você, siga a sua estratégia. O que você não pode também ter em mente é que, às vezes, alguns anos da sua estratégia têm funcionado, mas pode ser que não seja uma coisa que seja duradoura. Muita gente se engana, porque começa a investir em 1, 2, 3 anos, e aí começa a ter rendimentos ali que acha que vai durar para sempre. A consistência de um ETF é que traz esses resultados, porque você tem uma expectativa de retorno maior em 1, 2, 3 décadas. É aqui que esses fundos, que esses ETFs, que essas estratégias vencem os grandes profissionais, porque eles têm uma consistência de retorno maior. Não é simplesmente ter um retorno maior em um ano, em um mês, em 2 anos. É uma consistência de manter retornos maiores por 10, 15, 20 anos. Vocês podem escolher a estratégia que vocês quiserem. Vocês podem abrir, por exemplo, a Trade22 e escolher as ações, porque vocês fizeram um estudo de vocês, as ações de repente que pagam dividendos. Muita gente gosta de empresas que pagam dividendos. Já fiz vídeos também falando sobre isso aqui. Talvez não seja uma estratégia tão boa assim. Tem pessoas que gostam de empresas, por exemplo, do setor imobiliário, que gostam de focar, por exemplo, em rates, em fundos imobiliários, que é apenas um setor da economia. Tem pessoas que gostam de seguir as dicas de outros investidores. Tem pessoas que gostam de ter fundos ativos, onde tem um profissional que faz isso. Você pode escolher a estratégia que você quiser. A estratégia que eu uso é a estratégia global. É uma estratégia fácil de começar. Você precisa só de um único ETF e você tem uma expectativa de retorno que a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Nos últimos 20 anos, foi de cerca de 10% ao ano. A gente não tem ideia qual que vai ser nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Porém, o que a gente sabe é, mais de 90% dos profissionais que ao invés de escolher uma estratégia passiva através de um ETF, como um ETF global, como um ETF do SP500, como um ETF do FTSE 100, das 100 maiores aqui do Reino Unido, mais de 90% desses profissionais não conseguem vencer o resultado que esse ETF vai trazer. É uma estratégia mais simples, é uma estratégia sistemática que tira o fator humano, que deixa somente o fator das empresas. As empresas que mais crescem, as empresas que seguem ali o crescimento de capital, trazem esse retorno para o fundo de uma maneira total. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Mais uma vez, eu não estou aqui para falar assim, invista dessa maneira ou invista daquela maneira. Existem dois tipos de contas, existe a Cash ISA, existe a Stocks and Share ISA também, que além de você escolher a conta, você precisa escolher a estratégia. Se você ainda não tem uma estratégia, procure aprender sobre a estratégia global. Se você já tem e quer mudar, procure aprender sobre a estratégia global. Se você já tem a sua e quer manter, mantenha a sua estratégia, mas dá uma olhada, vê como é que é a estratégia global também, dá uma estudada no que os grandes profissionais da área de investimento, não sou eu não, é as grandes pessoas, as grandes mentes que falam de investimento hoje estão falando sobre isso. Inclusive o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, que já disse que para a grande maioria dos investidores, o ideal seria que eles investissem em um ETF, por exemplo, como o do SP500. A grande maioria das pessoas vai ter muito mais sucesso se investir em um fundo passivo, como por exemplo, que segue um índice global, que segue um índice como o SP500. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo e até a próxima.